Jaboticabal, 1965. A vida na cidade era um rio lento, de águas tranquilas. As preocupações eram as colheitas, a missa de domingo e o baile no clube. Na modesta casa de número 158 da rua Benjamin Constant, a família Ferreira vivia essa mesma rotina. Uma família simples, trabalhadora, com seus filhos e seus sonhos contidos. Entre eles estava Maria José, ou Zezé, como era carinhosamente chamada. Aos 11 anos, era uma menina quieta, de olhos grandes e expressivos, que parecia carregar em seu silêncio um mundo que ninguém mais conseguia ver. O inferno começou de forma sutil, quase tímida. Uma pedrinha que caía do nada no meio da sala, um copo que se movia alguns centímetros sobre a mesa da cozinha. A família, a princípio, ignorava. Crianças são arteiras, casas velhas estalam, o vento prega peças, mas o vento não joga sapatos escada abaixo. O vento não faz chover pedras dentro de um quarto com as janelas fechadas. Em poucas semanas, a tranquilidade da casa foi estilhaçada. Os fenômenos se tornaram diários, violentos e inexplicavelmente públicos. As pedras, agora maiores, surgiam do ar, assobiando antes de se chocar contra as paredes, deixando marcas e um cheiro de enxofre. Tijolos inteiros atravessavam as paredes de alvenaria como se fossem feitas de fumaça, caindo com um baque surdo no chão do cômodo ao lado. A louça da família era arremessada dos armários, transformando-se em cacos no chão. O epicentro de tudo era a pequena Zezé. Onde quer que a menina estivesse, a atividade se manifestava com uma fúria concentrada. Se ela estava na sala, os móveis rangiam e se arrastavam. Se estava no quarto, a cama tremia e os objetos em sua penteadeira levitavam e caíam. Ela não parecia causar os eventos. Ela parecia ser a âncora deles, o para-raios de uma tempestade invisível e maligna. Seu silêncio se aprofundou. Seus olhos grandes agora eram poças de puro terror. Ela não era uma bruxa, era uma refém. Desesperado, o pai de Zezé procurou a polícia. O delegado João de Almeida, um homem pragmático e cético, foi à casa esperando encontrar uma farsa, um caso de adolescentes entediados ou uma briga de vizinhos. O que ele encontrou desafiou toda a sua lógica. Na sua frente, e na de seus oficiais, uma cadeira de balanço começou a se mover sozinha. Um tijolo materializou-se no teto e caiu a seus pés. Ele revistou a casa de cima a baixo, procurou por fios, arames, passagens secretas. Não encontrou nada. A casa era uma fortaleza de normalidade, sitiada por uma força impossível. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A casa na rua Benjamin Constant se tornou o ponto turístico mais macabro de São Paulo. Repórteres, curiosos, padres e os primeiros parapsicólogos do Brasil peregrinavam para Jaboticabal, cada um com sua própria teoria. Para a vizinhança, temerosa e supersticiosa, Zezé era a culpada, uma menina possuída. Para o padre da cidade, era uma clara manifestação demoníaca. Para os cientistas, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, era um caso clássico e explosivo de poltergeist, em alemão, espírito barulhento, um fenômeno psicocinético atrelado a um agente, geralmente um jovem passando por turbulências emocionais da puberdade. A casa se transformou em um laboratório do caos. Em uma das noites mais ativas, com a presença de jornalistas, policiais e um padre, a entidade pareceu querer dar um espetáculo. As luzes piscavam. Uma chuva de pedras começou no corredor. Um pesado guarda-roupa de madeira maciça deslizou pelo quarto, bloqueando a porta. Na cozinha, um fogão a lenha se acendeu sozinho, as chamas lambendo o ar com uma fúria sobrenatural. Zezé estava sentada em um canto, encolhida, as mãos sobre os ouvidos, como se pudesse bloquear o som e a loucura. Ela não chorava. O medo nela era tão profundo que havia secado suas lágrimas. Ela apenas tremia. Um pequeno sismógrafo registrando os tremores de um terremoto
que só ela sentia em sua alma. Os objetos não a feriam diretamente, mas pareciam dançar ao seu redor, uma coreografia de violência orquestrada para isolá-la, para mostrar a todos que ela era a causa, a anomalia. Um repórter da TV Tupi, corajoso ou tolo, tentou entrevistar a Força. "Quem é você? O que você quer?" ele perguntou para o ar. Em resposta, seu pesado gravador de rolo foi arrancado de suas mãos e arremessado contra a parede oposta, explodindo em um emaranhado de fitas e metal. A mensagem era clara. Não havia diálogo, apenas caos. A vida da família Ferreira tornou-se um inferno. Eles não tinham mais paz, nem privacidade. Eram uma atração de circo. Os vizinhos, antes amigos, agora os olhavam com medo e acusação. As outras crianças não brincavam mais com Zezé. Na escola, ela era um pária, a menina das pedras, a filha do diabo. Ela passava os dias trancada em casa, mas a casa não era mais um lar. Era uma jaula que ela dividia com um monstro invisível. A ciência tentava explicar. A energia reprimida de uma adolescente, a frustração, a raiva, tudo isso se exteriorizando na forma de psicocinese. Era uma teoria limpa, asséptica, que tentava colocar o horror em uma caixa com um rótulo acadêmico. Mas nenhuma teoria conseguia explicar a inteligência por trás dos atos. A forma como um objeto específico era escolhido, a maneira como a entidade parecia reagir à presença de céticos com mais violência, a teatralidade dos eventos. Aquilo não era energia cega, era uma presença com intenção. E então, tão misteriosamente quanto começou, tudo parou. Não houve um evento cataclísmico final, nem uma sessão de exorcismo bem-sucedida. Em uma manhã de domingo, a família acordou e a casa estava em silêncio. Um silêncio que eles não ouviam há meses. As horas passaram. Nenhum objeto se moveu. Nenhuma pedra caiu. O dia virou noite e a paz, antes tão assustadora quanto o barulho, permaneceu. A entidade, o poltergeist, o demônio, a energia, simplesmente se fora. Os jornalistas pararam de vir. Os curiosos encontraram outra novidade. A vida em Jaboticabal, lentamente, voltou ao seu curso tranquilo. Mas a casa na rua Benjamin Constant nunca mais foi a mesma. As marcas nas paredes, as cicatrizes no assoalho, eram lembretes permanentes. E Zezé, a menina no centro do furacão, finalmente pôde crescer. Mas a sombra daquele ano a acompanhou para sempre. Ela aprendeu a viver com as memórias, com o estigma, com a pergunta que ninguém jamais conseguiu responder. O que era aquilo? Era uma parte dela mesma, uma força sombria que despertou e adormeceu? Ou era algo de fora, uma entidade que a escolheu como seu canal para aterrorizar o mundo dos vivos? O poltergeist de Jaboticabal permanece como um dos casos mais perturbadores do Brasil, porque ele não oferece respostas. Deixou apenas testemunhos chocados, evidências inexplicáveis e o eco de uma verdade aterrorizante. Há momentos em que a ordem do nosso mundo pode ser quebrada, em que as leis da física são suspensas, e tudo o que nos resta é assistir, impotentes, enquanto o caos dança na nossa sala de estar.